Puxa, galera, aqui na internet não tá legal. Não, não vou, não. Eu tinha entendido, Não, não, eu estava lá. Peraí, calma. Não nos matemos. Deixa o celular aqui. Tá tudo certo. Tá ligado, o controle está do seu lado. Eu não quero nada com esse controle, deixa eu deixar no seu lado. Vamos lá. 380. Já é um, gente. Isso. Põe aí um. Assim. Tudo bom? Pode fechar. Bom. Temos gente nova. Temos gente nova. Não, mas eu sou eu. Estou chamando a Bruna para sentar aqui. Oi, gente. Bom dia. Eu estava cantando e chorando lá. Estavam bonitas as músicas hoje. Hoje estava jóia. Teve até uma música do Menidoso, né? Diz que você precisa. Olha, tem. Acho que mais deve ter 30 anos, sabe? Essa música. Oi, olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito que bem. Então, eu vou fazer a prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos, tão esclarecedora e principalmente consoladora, porque nos afirma com fatos e com a razão de que todos teremos sempre uma nova oportunidade de aprendizado, de reparar erros do nosso passado e recomeçar. Agora, com base no conhecimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Estamos também gratos pela presença de muitos espíritos. Alguns que nos acompanharam quando aqui viemos. E também alguns que já estavam na casa e que aceitaram estar conosco, estudando e refletindo sobre a doutrina. E deixamos, então, para a abertura do nosso trabalho e a harmonia de todo o conjunto, a nossa prece de Pai Nosso entregue nas mãos da equipe espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Muito bem. Tem gente nova aqui hoje? Lembrando que eu não enxergo. Primeira vez, é nova. Não, que eu digo primeira vez. Então tá bom. Muito bem.
lembrando para as pessoas, eu não enxergo direito. O Renato aqui, se você levantar a mão assim, eu vou saber que tem gente querendo falar. E eu estou aqui porque eu não ouço direito. Exatamente. Então, aí vai dar tudo certo. Nós colocamos o ar-condicionado e vai estar mais fresquinho, mas ele não está vindo direto nas pessoas. Né? Ficou bom aquele negócio lá, acho gente, que parece que estão está mais, funcionando. parece que está dando certo. Mas ele é bem barulhento. Para quem fica lá no fundo, O ventilador é barulho. O ventilador é nem bem barulho. eu acho que é o ventilador. Na outra. No meio, deixa eu ver no meio. Ó. O ar faz alguma coisa. Nem Tá bom. ferro. Então, Estão ouvindo aí, gente? Tá ok? Pode estar legal. então, nós arrumamos dessa maneira para facilitar, porque estava ficando apertado se ficar num semicírculo, né? Então, é por isso que nós deixamos dessa forma as cadeiras, tá bom? Se não estiver bom, aí depois a gente reestuda. Fazer uma votação. Ok? Então, nós estamos estudando o capítulo do Livro dos Espíritos que trata sobre a volta, né, à vida corporal. Pode entrar. Seja muito bem-vinda. Então, essa aqui é o capítulo e nós estamos... Nós vamos na questão 380 hoje. Está se falando da infância. Vamos lá, então. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. E a resposta deles: quando ela é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não pode lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos. Aí o Kardec pôs uma observação aí. Observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Então, é interessante, né, essa pergunta e essa resposta. Lembrando sempre que o Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam de forma geral, generalista. Tem algumas pessoas, né, algumas crianças, que, dependendo até mesmo do ambiente em que elas estão, né, bom, se você está o tempo inteiro numa família, em que, por exemplo, o pai e a mãe são pessoas que conversam sobre assuntos sérios o tempo inteiro, estão sempre comentando, e se a criança pergunta alguma coisa, eles respondem também de maneira séria. Aquele ambiente doméstico faz com que a criança tenha respostas semelhantes. Né? Ela está lembrando coisas. Mas é possível ter lembranças do passado? Sim, nós temos muitas crianças que têm lembranças do passado. Certo? Mas agem como crianças, na maioria das vezes, mas tem momentos que parecem que, né, é um adulto ali. Né? Ainda mais no nosso tempo atual, que muitas e muitas famílias querem adultizar as crianças e utilizar as crianças, inclusive, nesses meios para divulgação de coisas, de texto, tudo, né? Os tais dos influenciadores. Né? Nós estamos vendo crianças assim que parecem que são adultos, né? Pessoas já muito, né,
não somente educadas, mas inteligentes e que conseguem falar as coisas de uma maneira como se fosse uma pessoa já adulta, né? E você vai ignorar isso? Não. Você vai aceitar que existem, né, crianças que podem fazer isso. Mas, na maioria das vezes, elas são crianças. Por quê? A evolução humana, né, levou-nos a que o espírito vai preenchendo as lacunas, vamos dizer assim, que ele precisa, conforme o corpo físico vai dando condições disso acontecer. Né? A gente já deu várias vezes aqueles exemplos. A criança, ela não começa, ela não sai andando e pronto, está tudo bem, pula para lá e para cá sozinha. Não, ela vai engatinhar, tem algumas que demoram mais, outras menos, certo? E quando for caminhar, vai caminhar primeiro tropicamente, até que o nosso sistema neuromotor, né, aprenda e faça as sinapses dos diversos neurônios no nosso cérebro para que aquele automatismo ocorra e permita que a gente vá falando, exprimindo conteúdo, um pensamento, e ao mesmo tempo, assim, principalmente se for italiano, ficar falando, mexendo a mão para lá e para cá, e põe para lá e põe para cá, ao mesmo tempo que a gente vai... a criança vai pegando isso, mas o nosso corpo físico, ele vai amadurecendo e com cada vez mais condições, certo? Do espírito exprimir aquilo que pensa e sente. Ao mesmo tempo, pelo que nós temos lido de diversos autores espirituais, né, nós estamos sabendo que existe uma transição, né, do planeta Terra de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Como que isso vai acontecer? Vai ser assim? Porque um bombardeia um país e acaba com aquele país, ou o outro faz o outro, e assim por diante vai sumindo as pessoas da Terra? Não, não vai ser assim. Né? O que é preciso é que reencarnem espíritos comprometidos com o bem, comprometidos com uma nova visão de mundo e de humanidade, certo? Portanto, necessariamente mais elevados que a média dos habitantes da Terra, porque, olha, quando a gente fala média, né? Se eu tirar 0 e 10, eu fico com média 5. Beleza, mas o 0 é muito ruim. 10 é excelente. Se você pensar na média dos habitantes atuais da Terra, gente, deve estar lá pertinho do 0. E nós estamos lá no meio da média. Eu falei, média é uma coisa assim, morreu afogado num rio de 50 centímetros, mas a média dava 50 centímetros. Lá tinha 2 metros e aqui tinha 1. Então, é mais ou menos isso. Média não é uma coisa muito confiável. Mas, de qualquer forma, se você olhar, grande maioria, pega nos livros do Emmanuel, né? A grande maioria dos habitantes da Terra está reencarnado para saldar débitos escabrosos. Olha que palavra. E é verdade, gente. Né? Quer dizer, agora, nós não vamos ficar presos nas coisas do nosso passado. Se fizermos erros terríveis, cometemos erros terríveis. Agora, nós estamos em outra condição. Hoje não aceitamos um monte de coisa que era a coisa mais natural do mundo acontecer. Todo mundo achava, beleza, é isso mesmo que era. Hoje não é mais assim. Tá? Então, e naturalmente esses espíritos, quando reencarnam e encontram um corpo ainda em crescimento e evolução, ele até pode acelerar um pouco.
porque ele conhece, certo? E ele traz aquilo. Mas ele vai continuar tendo as mesmas limitações do nosso corpo físico. Não tem o que fazer. Continua sendo criança. Ele vai continuar sendo criança por um tempo. E vai se manifestar dessa forma. E vai brincar, e vai fazer coisas. Você tem criança que não gosta de brincar? Tem. Mas tem criança que só gosta de brincar. Criança que só gosta de brincar. Que bom! E nós vamos seguindo assim. Agora, não tem jeito. O nosso corpo físico, ele precisa amadurecer. Não tem outro jeito, gente. Ele vai amadurecer. Vai chegar uma hora que os hormônios vão aparecer cada vez mais fortes, de um jeito, do outro, a gente vai entrar na adolescência, vai querer brigar com Deus e todo mundo, né? Briga com os pais, faz um monte de coisa, e depois a gente dá uma acalmadinha, né? Aí vem uma segunda adolescência, mas essa não vamos falar, né? Acontece lá para os 40 anos, 30 e poucos, né? Aparece de novo a adolescência, mas de qualquer forma. É isso que vai acontecer. É o natural nosso. O nosso corpo é assim. Esse é o corpo físico que nós temos na Terra. E não poderia ser diferente. Não é? Sim, porque a humanidade, a natureza não dá saltos. O que daria nos nossos corpos? Não faz sentido. Isso é o importante, a gente que tem um pouco mais, uma visão um pouco diferenciada, entender que a criança precisa ser criança. Né? E ela vai desenvolver naturalmente suas capacidades. Vai. Ok, você vai ajudar uma criança que tem uma capacidade diferenciada? Sim. Mas ela não pode deixar de ser criança, porque isso pode causar problemas lá na segunda adolescência. Não fez nada na primeira, vai fazer na segunda. Vai dar confusão. Né? Isso é um fato histórico. Né? Então, tenhamos sempre cuidado. E essa ideia de fomentar sempre o bem com elas. Porque são espíritos que estão vindo mesmo. Não são só espíritos voltados ao bem que estão voltando. Tem gente que pensa que agora só está reencarnando a criança muito inteligente, muito boa, Não. tudo lá em cima. Não é, gente. Não é assim que Alguns. Por isso que a gente tem que orar. Se a gente faz na terça-feira no grupo da gente, a gente ora por aqueles que estão voltando com alguma missão definida. Porque vão ser alvo obviamente, vão ser alvo daqueles que não querem que o bem prevaleça. Essa mudança, como o Eduardo falou, de diapasão do planeta, vai acontecer de queira ou não. Só que não é uma coisa, como ele falou assim, essa história que vai acontecer aqui, sei lá quantos anos, né? Mas não tem data. Estão chegando perto. Não tem data, gente. Isso daí é uma coisa paulatina. E não é o planeta que vai mudar, é a humanidade que está nele. Então, se nós não mudarmos dentro desse período, pelo menos um pouco, nós vamos ser degradados, que nem aconteceu com a Capela, né? Vamos lá fugir de dinossauro. Então, tenhamos pelo menos... Aí, mais uma coisa importante. Esse negócio que a gente já fez muita coisa escabrosa, gostei do tempo, né? Escabrosa, fizemos mesmo, mas isso não pode ser uma âncora que nos prenda no nosso passado. Fizemos, ok. Algumas a gente lembra e se arrepende, outras a gente só lembra. O importante é que isso não nos atrase o nosso crescimento. Aconteceu, gente. Vamos ser melhor agora, ué. Senão, vamos ficar preso sempre nesse ciclo. Né? Eu fiz. Claro que você fez. Dificilmente você não faria. Então, esse olhar de complacência para nós, não ser conivente, não é isso. Mas olhar para a gente como espíritos em crescimento, em desenvolvimento, é importante. Não é ficar preso naquele negócio. Quem falou também? Alguém falou. Olhar de perdão. Né? De Sim, isso, o auto-perdão, né? O auto-perdão e o perdão àqueles que estão conosco, porque eles não estão conosco à toa. Porque a perfeição do outro, não, né? Então, Não dá para exigir perfeição pública. Então, e esse é um aspecto importante que depois é tratado, né, pelo Kardec, inclusive, de uma forma muito importante relativa à nossa ação como pais na educação dos filhos. Temos responsabilidade enorme. enorme. E quando isso vai ocorrer? Mais cedo possível. A ação dos pais em colocar
né? Agora a visão do bem nas nossas crianças. Mas isso faz com que eles também, né, tenham que mudar, serem pessoas de bem. Para poder passar para os É por isso, só que isso não acontece por acaso. Tem que se esforçar. Por isso eu digo para vocês, pega o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem os itens 3, 4 e 5. É o mais fácil, Rogério. Perfeito. Tem 4 que diz assim. Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Isso ele está dizendo assim para ele: vocês não são santinhos, certo? E você tem que se esforçar para sair dessa sua situação atual. Você tem más tendências ainda. Por quê? Por causa dos hábitos de nossas inúmeras vidas de erros. E, bom, hábito é hábito, né? Hábito é hábito, esse é o grande problema. Por isso que você tem que se esforçar para perder os maus hábitos, né? E incutir dentro do seu coração e das suas ações os bons hábitos. Que é aprender a ter paciência, que eu tenho Alguém falou, não sei o que. humildade, né? Amor ao próximo, Daí que eu tô evoluindo. caridade. Tarará, tarará. E transformar esses hábitos em virtudes. Isso. Eu tenho comigo que o hábito se torna uma virtude, o bem, né, logicamente. Senão você vai transformar o hábito num defeito, não é essa a ideia. Mas você praticando aquilo, mesmo forçadamente. Tem hora que você cumprimenta o seu vizinho assim, né? Vai com Deus, quando ele falava, eu vou Cristina, vai com Deus. Então, se você conseguir transformar isso num hábito, tudo bem, vai virar uma virtude um dia, sei lá, daqui 15 mil anos, mas vai virar uma virtude. Esse passo que a gente vai dando é muito importante, gente. É muito importante mesmo. O agir no bem não é transformando o mundo, né? É com o seu vizinho, é com a família, é com aquilo que você convive de si mesmo. E são coisas sempre pequenas. A gente pode ver que nunca aqui para grandes arrombos, né? Você gostou de arrombos, coisas bem velhas também. Arrombos, a coisa está ficando séria, enfim. Para grandes coisas. Nós estamos aqui pelas pequenas para botar em dia. Acho que é tudo isso. É olhar para a gente com a mesma condescendência que a gente queria de olhar para um terceiro, importante. E quando precisar, vem ouvir a música aqui do Constantino, treinar a paciência. Existe uma virtude, né? Que é a paciência. Vem assistir, vem ouvir, e cante junto. Tudo bem, gente? Podemos passar para a próxima? Essa aqui foi conversada. Não, porque assim, como trabalhadores, a gente acaba... vou ler a pergunta. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior, se ele volta a ser adulto. Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Bom. Essa é a resposta dos espíritos naquela época. Existem obras complementares. Se você pegar o livro E a Vida Continua, se não me engano, né? Tem lá no plano espiritual uma casa de abrigar crianças, certo? Que são espíritos de crianças morreram como crianças e continuam como crianças no plano espiritual. Já estão completamente desembaraçados do corpo físico. O corpo físico foi enterrado, já cortou o cordão que ligava o espírito ao corpo físico e acabou. Não tem mais ligação com o corpo físico e elas estão lá.
Também no livro Nosso Lar, que todo mundo já ouviu falar, certo? A mãe do Lísias, que é um grande amigo do André Luiz, e o leva, inclusive, para a sua casa, a mãe do Lísias, ela vai reencarnar. E ela tem muitos méritos, porque, ao longo de muitos anos, ela se dedicava ao trabalho com crianças no plano espiritual, lá no nosso lar. Portanto, existem espíritos que se apresentam como crianças? Sim. Eles continuam como crianças? Sim. Sim. Trabalho mediúnico é muito comum. Certo? Então, essa resposta, né, ela é importante no sentido de que, uma vez que não existam laços entre o corpo e o espírito, certo? Em princípio, o espírito, dado que é um espírito que vem reencarnando e que tem uma história de muitas e muitas reencarnações, ele retoma, certo, a sua condição de espírito. Só que essas lembranças, né, como a própria mãe do Lísias fala para o André Luiz, certo? Elas não vêm de imediato e você sabe tudo que você fez em todas as suas vidas. Certo? Quando eles foram reencarnar, ela e o marido que já tinha ido, certo? Quer dizer, já tinha vindo. Tem a vida, né? E tem Eles provavelmente, na época lá que estava acontecendo, eles devem estar aí, aos 90 anos, 80. Perto da gente agora. Sim, olha, certo? Não está tão longe assim. Mas uns 80 e poucos, vai. Um pouco da frente. No meu caso, certo? Então, aí ela diz assim, eu e o meu esposo, que estavam em família lá no plano espiritual, lá no nosso lado. Eles queriam programar a nova reencarnação de tal maneira que permitisse o grupo familiar crescer mais um pouco e atendendo às suas necessidades de crescimento espiritual. Eles falaram o seguinte, que foram ver o que tinha acontecido nas reencarnações anteriores, para poder entender quem que viria, como que viria, os problemas que poderiam acontecer e as vantagens que se poderia tirar das coisas boas que foram feitas. Então, existe todo um conjunto, né, para se analisar antes de reencarnar. E eles tiveram acesso a somente 300 anos antes da última encarnação. Mais do que isso, segundo os seus mentores espirituais, né, aqueles mais elevados, né, eles ficariam completamente perturbados e não conseguiriam reencarnar de maneira tranquila. Então, eles só tiveram acesso a 300 anos de suas vidas passadas. Portanto, essa história de que você sabe tudo, você sabe quem foi você, eu, por exemplo, fui o rei Salomão. Eu estou aqui porque eu vim falar um pouco para você, mas eu sou o rei Salomão. Sei lá, eu fiz um baita de um templo lá. Você pode ver que eu tenho umas coisinhas. Então, gente, pois é, mas era preciso na época. Entendeu? Então, é que tem aquelas pessoas que ficam achando que, né, se você acredita em reencarnação, você sabe de tudo que aconteceu, você só vai lembrar as coisas boas. Não é nada, gente. Não funciona assim. Não funciona assim. O nosso corpo físico ainda é limitado e o nosso espírito também, dentro da nossa necessidade de crescimento. É fácil, querendo saber como funciona a encarnação, vendo o seu calo a perto.
Uma coisa que uma das aulas que eu tive também é fazer regressão à psicologia clandestina não é muito legal. Então, agora acho que eu estou entendendo, né? Não, e outra coisa. Chegar numa... Não, e outra coisa, quem garante que o que estão te falando é real? Teve um livrinho, eu não lembro agora o nome, mas que eu já até falei aqui, que o cara fala sobre regressão, né? E ele encontrou nas buscas dele 7 Marias Antoniettas. Só teve uma. Como que 7 pessoas diferentes foram à mesa na mesma época, tá? A mesma Maria Antonieta. Então tem que tomar cuidado, porque esse negócio de voltar. Se você tiver relances, ok, pode ser comprovado, isso é uma outra coisa. Mas buscar isso não é aconselhado. Você pode. Nós conhecemos, a Márcia e eu conhecemos um caso de entortar a vida da pessoa, porque a terapeuta falou uma coisa que não se sabia se era real ou não, o pessoal acreditou e acabou virando a vida de ponta cabeça. Não adiantava você falar porque ela não aceitava. É complicado. Então, gente, o que eu falei, quer saber da última? Aonde seu calo está apertando? É lá que você tem que corrigir. Tudo que você já aprendeu, você não precisa aprender de novo. O que é do bem que você já aprendeu, já foi. Agora, né, tem sempre aquele tio do pavê que fala, né, que chega lá, que você não gosta dele quando ele chega na sua casa, pode apostar que tem alguma coisa lá. Vai lá, né, estou usando um termo, uma brincadeira, mas é aí, é onde o cara está apertando. Né? Então, procura resolver aqui. E buscar aí. Respeite o processo. E da mesma maneira que a criança ela foi programada para chegar, beber aquele determinado tempo, ou aconteceu alguma intervenção contra a vontade dela, da mesma maneira que ela foi preparada para voltar, ela tem que ter o tempo dela do outro lado para poder assumir todas as... Então, tudo respeito o processo. Porque a gente, o nosso imediatismo nos leva a imaginar que tudo é assim. Que você pede para Deus uma coisa, 10 minutos você está, ele vai, não vai resolver. Não está demorando, mais ou menos assim que a coisa funciona, né? E só mais uma coisa agora. O Eduardo falou da organização de 2 encarnações só, né, do marido e da esposa. A reencarnação é um processo bem complicado quando a gente está no plano espiritual. Então, não é também uma coisa assim. Daí a importância da gente agradecer todos os dias por estarmos reencarnados. Nossos pais permitiram que a gente viesse. Houve um acordo, né, para que aquilo pudesse acontecer. Tem um envolvimento de muitos personagens lá e aqui, para que a gente esteja aqui hoje. Então, a reencarnação tem que ser vista como um processo delicado, e senão a gente não tem o direito de desperdiçar. Porque a gente não sabe quando a gente vai poder voltar, você tem ideia, né? E o quanto que a gente pode não progredir se perdermos esse período que a gente... Agradecer todo dia é fundamental, porque a gente não está aqui por acaso, não. Vocês viram? Tem um menino que está dizendo que ele não trabalha, sabe por quê? Ele nasceu sem ter dado o consentimento dele. Eu li e falei, como assim? Gente, aqui no pé, a gente fala que não pediu para nascer, não. Você normalmente implora para voltar. Daí é assim a coisa. Mas isso é fácil, né? Todo mundo fala. Não, ele está entrando nos processos, lá na Europa, faz uma coisa. Contra os pais, ele não. Sério, é verdade, eu não fiz uma coisa. Como é que pode? Ele não deu consentimento para nascer? Nasceu sem consentimento dele. Não. Desculpa, eu pensava. Não, mas é para porque o materialismo leva isso. Não pediu para nascer, ele não quer trabalhar. Pediu para nascer. Bom, então, ó. Aliás, para mim, quando eu, entre aspas, me tornei espírita, foi uma revelação que eu pedi para nascer. Quem que mandou? Eu lembro que tinha umas brigas em casa, assim, fazendo. Eu não pedi para nascer. Normalmente você fala isso. É que implorou para nascer. O bom que eu aprendi, meus filhos falam. Isso. Eu sei. Bom, 382 agora. Só que o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento
que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Minha resposta, não. Esse estado é uma necessidade. É natural segundo as vistas da providência. É um tempo interessante de repouso para o espírito. Olha aí. Viu só que coisa mais interessante? Coisa mais gostosa do mundo é ser criança. Gente. Tem gente cuidando da gente, dá banho, dá comida. Né? Tá certo, não, não, mas calma. Bom, sabemos que tem crianças que morrem de fome ainda no Brasil. O Brasil é um dos países que se diz o celeiro do mundo, não é? E tem gente morrendo de fome. E a coisa mais natural do mundo. Olha só. Não é? Então, com certeza, de modo geral, a resposta do Espírito, né, ele está trazendo que é esperado que seja, né, um momento de tranquilidade para o Espírito, de repouso para o Espírito, não para os corpos, de aprendizado, né, não para os grandes. Mas, infelizmente, a humanidade ainda precisa refletir muito sobre, né, a vida. Mas, eu sempre venho assim, e às vezes, quando eu falo isso, muita gente... Ninguém está passando aquilo que seria uma injustiça. E, portanto, né, o que todos nós precisamos fazer é acabar com isso no mundo. Temos que fazer a nossa parte, dentro do possível, para acabar com isso no mundo. Para acabar com isso no mundo, você precisa pensar no outro e não em si. Tá? Você precisa buscar, né, ter governos, se necessário, você fazer escolhas, certo? Que acabem com a fome no mundo, que acabem com as guerras e assim por diante. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Aí você fala assim, eu não posso fazer nada. Pode sim, você pode. Você pode ajudar aqui e agora aquele que está necessitado para que acabe com a fome no Brasil. Acabe com a fome na nossa cidade. Não é? E dê melhores condições de vida para as crianças. Mas elas não estão abandonadas. E elas não estão passando por aquilo, certo? Que estão passando, porque é castigo divino, né? Elas não estão passando pelo sofrimento que passam, certo? Sem que a justiça divina esteja funcionando. E para isso nós precisamos ter muita clareza do processo da reencarnação, certo? E da nossa responsabilidade sobre os nossos atos. A criança é um espírito reencarnado. Não importa o que está acontecendo agora. É fruto do passado. E cada um de nós é assim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte para que isso não aconteça mais. Que a responsabilização possa ser de outra forma, que não seja pela fome, que não seja pela doença venérea, transmitida pelo pai, por estupro e coisas do tipo. Não é possível que a gente aceite isso na nossa sociedade. Deixa a responsabilização aparecer de outra forma. E ela aparece de outra forma. Você vê nos outros países desenvolvidos em que a fome não é, né, não acontece isso com as crianças e tudo, são muito poucas crianças que morreriam de fome nos países desenvolvidos, que são ricos e assim por diante. Eles vão enfrentar os problemas deles
certo? De responsabilização por outra forma. Portanto, não precisava ter a fome. Não precisava. Não é? Isso é questão de sociedade. É uma coisa que nós precisamos trabalhar. O Evangelho coloca também que nós sabemos que o sofrimento ele existe, não há nenhum tipo de cobrança de injustiça, ok. E no Evangelho coloca uma coisa muito importante: nós não podemos ser instrumentos do sofrimento do nosso próximo. A gente tem que usar o que tiver nas mãos para evitar que aquilo aconteça, qualquer que seja o instrumento. Então, é importante isso que o Eduardo está falando. Nós não podemos fazer alguma coisa? Não, diretamente não. A gente pode orar, já é um começo. Mas buscar como auxiliar dessa forma. E, gente, só quando o egoísmo acabar que a gente vai ter isso. Não tem outro jeito. Para que tirar o egoísmo do planeta, isso aqui talvez fique um pouco melhor. Mas você pode ver, tudo é movido pelo egoísmo, do egoísmo por orgulho, do orgulho por poder. Tudo é poder. E quer mais domínio do que pela fome? Não tem. Então, não sejamos instrumentos, façamos alguma coisa desse possível. Enfim. Mas, ok. Mas um ponto que ele coloca, vindo, né? Uhum. Deixe os nossos filhos serem crianças, deixe eles serem crianças. É bom para eles. E vamos colocar coisas boas na cabeça deles. Isso. E no coração. Por isso que, para mim, o trabalho mais importante de uma casa espírita é a evangelização. É que está plantando coisas boas nas crianças. Enfim, bom. Agora, 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível, durante esse período, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Está falando disso. Esse é o ponto principal. Mais maleável, né? em teoria. Na semana passada, né, que a Márcia falou que é nos primeiros 6 meses. 2 anos, eu acho que é. 2 anos. Né? É ali que a gente precisa colocar isso. Fala. Tem uma oração, eu acho que foi Manuel, sobre a infância, falei já aquilo do pequeno. Tem um trecho que fala assim: corrige-me agora, ainda que eu sofra, para que amanhã eu não te faça chorar. Eu acho que essa frase, assim, norteou minha vida enquanto mãe. Tá? Eu acho fabuloso. Minha mãe falava isso: deixa de chorar. Melhor é chorar agora, porque você é mais tarde. Então, vamos observar nossos filhos. Bem observadinho, certo? E tentar fazer as alterações, né, de conduta. Mas vocês vão perceber, e acho que todo mundo já percebeu, tá? Não adianta nada eu falar para o meu filho: não pode beber bebida alcoólica. Eu já falei. E eu estou lá. Pega a cerveja, estou te falando, só adulto que pode. Continuo lá. E aí depois eu faço um monte de coisa em casa. E aí, meu filho vai querer fazer o quê? Mesma coisa. Somos exemplo, né? Complicado. Quem já tem filho grande já não tem mais o que fazer. Tão grande que eu digo, já que minha escolha, a filha da gente tem 40, não tem muito o que se olhar. Tem que olhar para os netos agora. Então... Só um detalhe, eu não sabia o que estava. Verdade. Nem eu. Isso foi. Eu já. Passamos 40 anos sem nada físico. E a Maidi foi tanque, não foi fácil, não. A Márcia falou: eu aceito a guerra contra o amor. Deu certo, tá? Filho, gente, você fala. Você só sabe se deu certo porque cresce. Enquanto não cresce. Maidi foi complicada, mas está aí, né? Mas tem o contrário também, né? Que o pai faz de tudo. Sim. O Evangelho é lá que fala Porque o filho,
É um espírito independente dos pais. O pai não tem que se sentir culpado. Eu também acho que não. Eu posso me arrepender de algumas coisas que eu fiz com os meus filhos quando eu era criança, mas quando eles eram crianças. Mas, cara, foi isso que eu fiz, não é? E estou fazendo diferente. A sabedoria que nós tínhamos naquela época. Exato. Você só doa aquilo que você tem. Então, naquela época, nós estávamos naquele estágio. Hoje, já estamos num estágio mais evoluído. Já vimos Faríamos diferente. mas educamos, né? Uma outra coisa que, para mim, é importante também, é encarar os pais como espíritos que estão de ombro com a gente. Eles estão como pais. Já pode ter invertido. Podiam ser filhos da gente. Que quando você rotula, você já transfere uma responsabilidade até maior que aquele espírito tem como lidar. Né? Os nossos pais, no Eduardo e a Sônia tem praticamente a mesma ideia, 70. Nossos pais só conseguiam passar aquilo para a gente. Né? Então, e foi uma época, os baby boomers. Você sabe o que é isso, o baby boomer que fala? Acabou a guerra de 45, o índice demográfico aumentou muito, porque começaram a nascer crianças, o pessoal voltou para casa e tudo. Então, dessa época, somos chamados baby boomers, boomers da guerra. Mas nossos pais também pegaram uma época muito complicada, que foi um processo muito difícil. E eles passaram para a gente esse filho melhor. Se a base foi coerente, enfim, a gente está sendo coerente hoje. Mas brigamos muito com as nossas atitudes durante essa época, que não foi fácil. Agora, daqui para frente, o cuidado com que tipo de informação que você permite que seu filho vai ter acesso, sem você censurar, não é isso? Deixar com que ele se exponha o tempo todo, traga aquelas dúvidas e que a gente implante o bem, como o Eduardo falou. O balizamento, depois dos 2 anos de idade, é a única coisa que a gente consegue fazer, você vai ver. E se o espírito optar por outros caminhos diferentes dos nossos, a gente tem que orar para que ele não sofra tanto. Eu nasci numa família de 12 irmãos, né? Somos em 12. 8 homens. Como que você acha que meu pai, que era açougueiro, Tinha que ser tinha que tratar? Quem manda aqui sou eu. aquele gancho da Então, o que acontece é o seguinte, eu tive uma educação muito rígida. Mas o meu pai, ele foi para o espiritismo aos 14 anos. Portanto, quando eu nasci, ele já estava bem bastante tempo no espiritismo. Mas ele é um homem do tempo dele. É um homem do tempo dele. Não tem o que fazer. Assim como nós somos no nosso tempo atual. Né? Então, tudo bem. Muita coisa do que meu pai fazia, eu não fiz com meus filhos. Mas algumas coisas eu fiz. A minha filha saiu, eu estava no trabalho. A Sônia foi lá me buscar e levar para casa. E a minha filha, o tempo inteiro. O tempo inteiro, indo para casa, minha filha dizia assim: eu quero apanhar. Ai, meu Senhor. Eu quero apanhar. E foi indo. Eu falava, não, filha da puta. Quando eu cheguei em casa, vai apanhar. Certo? Só que você não vai apanhar de palmada. Certo? Porque eu tinha dito. Palmadinha não é nada. Certo? Você não sabe o que é apanhar de cima. Eu quero apanhar. Eu quero apanhar, eu quero apanhar. E ela foi. Eu peguei a cinta e pá! Dei umas 4, 5. Aí eu falei, tá vendo? É isso que é apanhar. Quase morri, mas eu fiz isso. Queria que eu pusesse de castigo. Eu não sei se eu fiz certo ou não, me desculpa, mas eu fiz. Nós queríamos ficar de castigo, a mesma coisa. Tinha que chegar em casa, botar ele de castigo, virar para a parede.
tinha feito Mas nada. assim, normal, né? Eu acho que é exatamente. Aí ela ficou, sei lá, eu lembro até hoje, ela ficou no cantinho, assim, no escuro, no quarto, olhando para a parede de castigo. E a gente ri do outro lado, isso aqui era pensamento. Ela quis ficar de castigo. Os Tal- amigos talvez ficassem, né? Exatamente. Ah, minha mãe botou de castigo. Ela até falou, pô, só. Olha, Exato, Olha, sou eu já apanhei de espingarda. sou um ET, né? Sou um ET, não Isso fiz não quer dizer que eu fiz certo, você entendeu? Eu só estou podendo comentar. Não, gente, No nosso dia a dia, nós temos o nosso modo de fazer as coisas, e é assim que é. Agora, o ponto é, conhecendo que nossos filhos são espíritos independentes, mas são ligados a nós, não tenhamos dúvida. Por um motivo ou outro, eles estão conosco, esses filhos são espíritos, né, ligados a nós. Então, vamos dar o máximo de amor possível, máximo de compreensão possível, vamos fazer o melhor de nós. Porque hoje nós sabemos isso, se eu não sabia, né? Ou não tinha introduzido na minha cabeça exatamente esse conhecimento, eu posso ser espírita, católico, budista, posso ser o que for. Eu não coloquei em mim, não entrou no meu ser, eu não vou fazer desse jeito. Eu, na minha adolescência, eu enfrentava demais a minha mãe, demais. Um dia eu respondi para ela, eu tenho banho que tomar banho. Na hora que eu saí, eu estava só de praia. Ela pegou assim e me deu. E ficou a marca nas minhas pernas. Naquela época, eles começaram a usar minissaia. Ela só assim. Eu fui da minha saia até para a escola e fui. Ela ficou com vergonha, porque ela me bateu. Eu achei lindo eu ir de marca assim. Olha que horror! Cara, viu que espírito que você era? Tudo igual. Só muda o endereço. Igual, cara. Eu Não, bati é a grande. boca nela séria. 3 minutos também, então não tem mais. Ou seja, todos nós procuramos fazer o melhor. Podíamos, né, que já foi, e podemos, quer dizer, agora com a internet também. Podíamos ter feito muito melhores. O que nós fizemos, nós fizemos. Eu não tenho, né? A não ser. Você pode até chegar, me perdoe por ter sido desse jeito, mas já foi. Só tem que fazer diferente. É isso. Aí eu já decidi que se eu chegar a ter netos, né, se eu chegar a ter netos, eu não vou. Estão anotando, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Qualquer coisa. Estragar meus netos. Eu sempre disse que eu ia estragar os meus Ah, não, isso não tem graça. Eu não vou mais estragar, não. Mas eu ia querer ser daquele avô que estraga o neto. A gente estava uns bichinhos lá em casa. Eu falo para minha mãe, eles falam que eu era um general, mas ao menos você fala, acho que tem 40 e pouco, outro tem 35. Ele fala, mas mãe, olha para mim, eu sei fazer. Sim. Então, é a crítica, mas é o reconhecimento. Eu fui em cima general, eu tinha que dar disciplina. Só que hoje eu estou colhendo o efeito da disciplina que eu dei. Claro, mas é isso. Por isso a mensagem do Emmanuel lá que a Márcia estava falando, né? Corrige-me hoje, né? Para que você não te faça chorar depois. E é o Está colhendo valorizamento. as coisas boas. E a gente filha assim, né? Você dá aquilo, depois você vai, né, dar um tapa na cabeça, tal, põe na ali, e você só sabe se vai dar certo depois. Eu sempre falo, na hora. Estraga o cabelo do cara. Mas fica fazendo passo na mão. Eu ia falar que o cachorro, a minha mãe, quando eu chorava, eu não dava nada. Mas pode fazer as coisas. Nossa. Essa Eu compra fiz cicatrizes. bom, como perdi. A gente tanto gente, são 10h57, nós vamos terminar com uma oração, né? E domingo que vem estaremos aqui. Deus A gente sugere para as pessoas
Cheguem assim, tipo, umas 20 para as 10. A gente canta lá em cima das 20 para as 10 até as 5 para as 10. Aí a gente desce para cá. Então, quem tiver vontade de ouvir música boa, e depois soltar os pulmões e cantar também, chega às 20 para as 10, tem umas músicas muito lindas. Eu acho que tem no YouTube também as músicas. Tem algumas também no gravadas YouTube. também. Tem muitas músicas da Rosa. Mas o ambiente que se forma lá em cima é muito bom. Transforma a gente. Quando dá alguém que a gente chora, né? Só choro. Eu solto os pulmões, mas aí eu fico quieto. Vamos fazer a prece. Então, nesse horário, esse momento da prece final é importante, porque nós buscamos, no contato com a equipe espiritual, pedir a ela o refazimento das energias espirituais, acalmando o nosso coração, trazendo paz interior, permitindo que as energias da equipe espiritual possam percorrer todos os centros de força, começando pelo coronário, que é o principal da nossa ligação direta com o mundo espiritual, recebendo essas energias e circulando por todos os centros de força e tratando, assim, os órgãos do corpo físico que são controlados por esses centros de força, auxiliando, então, a nos trazer saúde física e saúde espiritual. E é com muita alegria no coração que nós aproveitamos esses minutos e pedimos aos Espíritos que, ao longo da semana, nos auxilie a manter toda esta paz interior, abrindo sempre caminho para que eles possam nos incluir, para agirmos sempre no bem de todos. Que possamos manter no nosso lar um ambiente de paz, de harmonia, de compreensão. Que nós possamos nos fortalecer ao longo da semana com as orações matinais, noturnas, com leituras edificantes e, principalmente, com as nossas ações sempre temperadas com o Evangelho em todos os momentos do nosso dia a dia. Agradecemos à equipe espiritual e a todos os espíritos que aqui vieram, que possam receber a nossa gratidão e a nossa prece final, que pedimos que a equipe espiritual entregue em benefício do irmão mais necessitado. Encerrando assim a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, João. Tchau, Larissa. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau.